Olá, amigos aprendizes do Evangelho, bem-vindos a mais uma jornada, agora no quarto livro do André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna. Esse é um livro bem conhecido no Espiritismo pelos casos de desencarnação que o André vai relatar e acompanhar até com muitos detalhes, mas o André continua nos mostrando nesse livro, assim como nos outros, sobre o mundo espiritual, sobre regiões de sofrimento formadas pelas nossas consciências torturadas, não é uma região circunscrita criada por Deus para fazer a gente queimar no fogo do inferno. Eu particularmente gosto muito de um caso descrito nesse livro, lá pelo capítulo 6. Eu lembro bastante, né? Eu li esse livro há muitos anos atrás, antes de reler agora para esses comentários, e eu tinha uma lembrança muito, muito clara desse exemplo, me marcou muito, que vai relatar o quanto a gente pode ser inconsciente, como que dopados, como o Haroldo fala, né? Parece que a gente está aqui no mundo dos encarnados, dopados sem perceber as coisas, e como é que essa inconsciência pode continuar mesmo depois da morte, sem a gente conseguir enxergar a realidade dos erros que a gente cometeu e ainda nos achando no direito de ter privilégios divinos. Vamos chegar lá, eu vou destacar e relembrar o quanto eu gostei, o quanto esse capítulo me marcou quando eu fiz a leitura do livro pela primeira vez. E o livro começa, que é o comentário de hoje, com mais um prefácio avassalador do Emmanuel, chamado Rasgando Véus, em que ele começa esfregando uma dura realidade na nossa cara. Fala assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, ou seja, a gente estuda o que tem de mais alto e o que tem de mais profundo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, ou seja, enfrentamos a morte com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Tanto tempo se passou e a gente continua não entendendo e morrendo de medo da morte. Nas palavras dele, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. E ele continua explicando que em todas as religiões, com a teologia, foram estabelecidas regiões muito definidas do que seria o pós-morte, o famoso, para resumir, né, céu e inferno, bem no padrão da forma como os reis medievais agiam, e destaca o Emmanuel, procurando controlar o campo emotivo dos crentes e acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. E foi assim por muito tempo, né? E é verdade que esses locais de sofrimento existem, existe dor punitiva em todo canto do universo, assim como tem consciências terríveis em todo canto aqui na Terra também. Só que esse formato não convence, ou pelo menos não convence a muitos, é, nunca me convenceu, na verdade, e nas palavras do Emmanuel, não atende nem às exigências do cérebro, nem aos anseios do coração. Aí ele vai trazer alguns exemplos aqui que deixa isso muito claro, e eu gosto muito e recomendo a leitura para quem nunca viu sobre essa discussão de céu e inferno, o começo do livro O Céu e o Inferno, da codificação kardeciana. O Kardec, com sua inteligência magnífica, sua forma didática de escrever, puxa uma reflexão sobre as formas de crença, o que existe de crença sobre o outro lado da vida, e é uma leitura que vale muito a pena, uma escrita muito inteligente que vale muito a pena para reflexão. E aí o Emmanuel vai citar alguns exemplos. Como é que você pode transferir imediatamente para o inferno alguém que caiu no mal por simples influência da ignorância? E o homem primitivo, o que vai ser dele? Sedento de dominação e de caça, porque obviamente nós hoje temos uma forma de agir, uma consciência muito diferente do homem lá da Idade das Pedras. E como é que você joga para o abismo tenebroso o espírito que teve contato com a verdade no justo momento da morte? Dentro das mesmas razões, como é que você vai promover para o céu, definitivamente, aquele discípulo do bem que só começou e iniciou na prática da virtude? E as almas redimidas vão para o céu para uma aposentadoria compulsória? E como é que você vai colocar no paraíso um pai carinhoso cujos filhos estejam entregues a Satã? Palavras do Emmanuel ainda. Que alegria que você vai dar para a dedicada e fiel esposa no céu, sendo que o esposo está sendo consumido nas chamas do inferno? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos a ponto de pedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Ou seja, se entre nós aqui encarnados, falhos, extremamente imperfeitos, existe todo um apoio para virar o jogo, para transformar as pessoas, não teria isso entre os desencarnados? O próprio Emmanuel fala disso um pouco mais para frente em um parágrafo, dizendo:
Como é que a gente justifica um inferno onde as almas gemem distante de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há um influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo? As penitenciárias, por exemplo, eles estando exemplo, são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica. Mesmo com todas as falhas ainda do sistema, o tanto que se tenta transformar as consciências e quanto reintegrar a sociedade aqueles que cometeram crime perante os homens, não teria isso para quem comete crime perante as leis divinas? E outra, será que no céu não existe a palavra trabalho, né? A gente vai lá para o céu beatífico ficar descansando ou para o inferno ficar simplesmente queimando, sem nenhuma produção, sendo que a própria natureza dá, nas palavras do Emmanuel, missões claras de serviço, desde o verme até o homem. E que céu egoísta é esse que não tem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento, se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se juntam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? Será que não teria caridade no céu? Porque aqui na Terra tem tanto, né? É, tem tantos grupos de assistência fraterna em todos os tipos de assistência que se precisa. Né? Tem gente que atravessa o planeta para ir fazer uma assistência em outras pessoas que estão passando por situações desafiadoras. Aí no céu não tem isso? Esquisito, né? E aí, tantos séculos depois, vem o Espiritismo, não só para mostrar para a gente que a morte é uma simples mudança de plano, simples depois que a gente compreende bem, mas vem também nos dar detalhes sobre como os espíritos do bem trabalham, como o serviço é interminável. E a gente viu bastante isso no livro Missionários da Luz, né? Também o quanto de colaboração e intercessão existe, tanto no amparo dos desencarnados, quanto amparo entre nós encarnados. E, de novo, para reforçar, o Espiritismo vem nos mostrar que existe uma evolução contínua, que a gente precisa se esforçar, eles vêm até nos motivar para continuar nesse aperfeiçoamento contínuo, porque a gente tem uma longa estrada pela frente. E aí o Emmanuel vem apresentar essa nova obra de André Luiz, dizendo que ele vem para rasgar véus, por isso o nome do prefácio, e ele deixa claro que o André, com suas narrativas, ele vem confirmar o que Kardec apresenta na codificação, e acrescentando ainda mais detalhes e exemplos, porque a gente ainda não entendeu as responsabilidades que a gente tem quando a gente desencarna, da mesma forma que a gente tem quando a gente reencarna. A gente, da mesma forma que a gente vem aqui encarnados e tem muito trabalho a fazer, lá a gente também tem muito trabalho a fazer. Ele fala, da mesma forma que acontece aos que chegam à crosta da Terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares onde o progresso continua para o alto. E o André vai continuar descrevendo isso, como ele já fez também nos livros anteriores. E aí, no livro, o André vem fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo, lembrando que erraticidade, para quem não conhece o termo, né, é um nome que se dá ao local em que os espíritos se encontram no mundo espiritual entre as encarnações, né, porque são chamados espíritos errantes, que não tem nada a ver com erro, que erram, que vagam, que não têm residência fixa em algumas traduções, né, em algumas definições da palavra, mas é um termo muito comum no espiritismo, para quem não conhece, espíritos errantes e erraticidade para se referir ao mundo espiritual. E aí ele vem falar dessa zona de erraticidade em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas às cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, continua nos mostrando como é forte, até natural a nossa conexão com o mundo espiritual, como é contínua pela lei da sintonia. Então a mudança de plano, de novo, não deixa a gente santo, é simplesmente uma mudança de plano, mas o que a gente sente aqui, a gente vai continuar sentindo lá. Mostra mais uma vez que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira. Que aqui ou além, o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. E que justiça, e que ordem, e que equilíbrio, e que evolução. Com os exemplos do André Luiz, isso fica muito claro para a gente. E a gente sabe o quanto os livros do André Luiz já geraram dúvida, né? Eu já comentei isso anteriormente, até lá no comecinho do Nosso Lar, né? Geraram um determinado escândalo quando foram lançados. E já prevenindo isso, o Emmanuel
Diz que sempre vai ter os sorrisos irônicos dos impenitentes incorrigíveis, mas não tem problema. Ele fala: não importa, porém. Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores do outro mundo, teríamos de ser intangíveis? E finaliza o prefácio dizendo: prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo a caminho de Jesus, com Jesus. E essa é a mensagem que o Emmanuel nos deixa para começar essa nova jornada, deixada em 25 de março de 1946. 1946. É muito tempo atrás. Que a gente possa aproveitar bastante essa leitura, que a gente possa refletir bastante, e como a gente sempre destaca, os comentários aqui são bem resumidos, tentando puxar para o que se aplica diretamente no nosso dia a dia, visando a nossa transformação íntima, nossa reforma interior, um passo de cada vez, sem saltos milagrosos, mas que seja permanente, assim como a nossa evolução contínua e se dá em milímetros, talvez, que a nossa também possa ser em milímetros, mas que possa ser 1 milímetro por dia, porque aí significa que a gente está avançando, que a gente está seguindo à frente. Nos encontramos na próxima semana com o capítulo 1. Abraço a todos.